Amados do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez juntos nessa conversa abençoada e que me faz tanto bem. Saudações a todos, com muito prazer, que eu vou colocar em pauta aqui, assunto que é do meu e do seu interesse. E eu vou começar citando um versículo e depois eu falo sobre o que nós vamos falar. Lá em Marcos 3, 24, diz assim: E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Nós vamos falar sobre isso, divisão. Divisão dentro das famílias, divisão dentro do trabalho, divisão dentro de uma comunidade, divisão na igreja e assim por diante. É muito importante a gente caminhar dentro desses ciclos com um pensamento só. Normalmente o cristão deveria ter, assim, juntamente com outros cristãos que se reúnem nos lugares, um só pensamento. E dentro do seu trabalho também. Qual é esse pensamento? Lá em Romanos 12, 2 diz: renovai a mente do vosso entendimento. Ou seja, todos podem caminhar em unidade se todos pensarem em uma só coisa. Mas, para isso, precisa que eu conheça o pensamento de Deus a respeito das coisas. Como é que eu devo me comportar no trabalho, como eu devo me comportar na minha comunidade, como eu devo me comportar no meio da minha parentela e assim por diante. Agora, se o meu pensamento é dividido em tudo, realmente eu causo problemas. Então, vamos entender esse assunto à luz da palavra de Deus, que é, para mim, o meu guia. Deve ser o seu também, porque é essa palavra que traz prumo, que traz tranquilidade, que traz segurança para a nossa vida. Quantos evangelhos foram ministrados nos tempos dos apóstolos? Você vai virar para mim e vai dizer, um só. Não foi um só. E nós vamos ver isso no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. É bom que você vá e reveja esse texto, vá na Bíblia, veja se é isso mesmo, porque é importante que você saiba e tenha certeza também a respeito desses assuntos, porque esse é o seu dia a dia, é o meu dia a dia. Então diz assim no texto: admira-me que estejais passando de Cristo, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja maldito. É forte, é muito forte esse texto. Do que Paulo estava falando com os Gálatas? Ele estava falando daquilo que ele tinha ministrado na época em que ele conheceu a Galácia. Quando ele conheceu esse povo, ele ministrou o evangelho da graça, o ministério da liberdade, da lei da liberdade do Espírito dentro de cada um. E quando ele virou as costas, começaram a se introduzir os judeus convertidos, tá? Porque o evangelho foi formado por judeu convertido e um pouco de gentil, mas o judeu queria trazer para dentro da graça de Deus os costumes, o guardar a lei de Moisés. Então, nessa hora já começou a divisão do povo. Uma mente pensava graça, a outra pensava lei e graça misturado, que é o que não podia na época. Mas aconteceu, assim como acontecem muitos tipos de divisões no nosso dia a dia. Paulo fala sério, que seja maldita a pessoa que vem com outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei. E ele estava bronqueado com razão. O que era o outro evangelho? Ele diz bem claro no texto: há alguns que querem vos perverter. Ou seja, tirar aquilo que é são, que eu ministrei a vocês, o Jesus ressurreto,
e colocar um outro Jesus no meio, o morto, o de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é um, o Jesus ressurreto é outro. O que estava acontecendo então? Vamos entender pela palavra. Atos capítulo 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam assim os irmãos. 2 pontos. Se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. O que era mentira. Porque se sois salvos por graça, lá diz em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, eles queriam circuncidar as crianças e os homens para que realmente fosse eficaz a salvação. Não era isso que Paulo ministrou à nação gentílica. Então, nesses textos você vai perceber que Paulo está realmente bronqueado com os irmãos da igreja. Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, Paulo e Barnabé começaram a discutir com os irmãos em questão. Foram até Tiago, Pedro e João, subiram a Jerusalém para tentar resolver essa questão. O povo estava dividido. Um reino dividido não subsiste. Já viu educação de pai e de mãe dentro de casa quando ela é dividida? Por isso o prumo tem que ser a palavra. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar e quando for velho não se desviará. O papai acha uma coisa, a mamãe acha outra. E quando vão entrar num concerto com esse filho, há uma divisão no lar. O papai acha X das finanças, mamãe acha Y das finanças. Mais desavença. Que seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Há um só pensamento, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Atos 15, 28. Aí eles subiram a Jerusalém, conversaram com os maiorais da igreja, que era Pedro, Tiago e João. Lembre sempre que Pedro, Tiago e João ministravam para o judeu convertido e Paulo ministrava aos gentios. Então eles chegaram a uma conclusão dizendo, Atos 15, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Quando se diz se abster de relações sexuais ilícitas, relações sexuais fora do casamento, coisas que Deus não mandou, que ele não deixou como ordenança, se abster da carne de animais sufocados, porque se o judeu visse, o judeu cristão visse isso tudo dentro de uma igreja, certamente ele ia ter um ataque cardíaco, porque tudo era contra a lei. Naquele tempo, tudo era muito misturado, graça e lei, porque não havia uma Bíblia para ser consultada. A primeira Bíblia, repetindo, já falei isso em outras oportunidades, a primeira Bíblia teve sua edição em 1517. Até ali não tinha como consultar, ninguém sabia o que era certo, por isso que saía contenda no meio deles. Por isso que eles estavam divididos. Às vezes no trabalho você vai e acha que seu chefe está totalmente errado. E aí você começa a dividir aquele reino, você vai até a rodinha de café, aí você comenta com o seu colega que você acha errado isso, que você acha errado aquilo no seu chefe. Depois você vai para outra rodinha. Aí você diz que você não concorda com isso, que você não concorda com aquilo. Isso não é bom, é reino dividido. Tua mente já está dividida, como é que vai prosperar o lugar?
onde você está? Como é que vem os aumentos de salário? Como que vem o reconhecimento da parte das pessoas a qual você é submetida? Vem o reconhecimento. Porque de uma maneira ou de outra as pessoas ficam sabendo. E se elas não ficam sabendo, Deus sabe. Tudo que infringe aquilo que Ele está nos ensinando através da palavra, não é bom para nós. Passa a ser uma lei de semeadura. Aquilo que eu planto, isso mesmo eu vou colher. Tenha sempre em consideração que no tempo de Atos dos Apóstolos não havia Bíblia. Havia umas cartas de Paulo só. João 10,16 diz assim: Jesus sabia dessa divisão. Ele mesmo veio trazer espada. Ele veio dividir o pensamento dos homens. Por quê? Lá em João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, Jesus antecipa a ministração que ia ter com os gentios também. Porque o judeu era exclusivista demais. Ele achava que Yahvé, que Deus só tinha vindo para eles, escolheu eles como povo. E é verdade, é o povo escolhido de Deus. Mas nunca imaginou, por exemplo, que Jesus vinha e iria dizer que mais ali na frente iria ser ministrado para o gentio também, que somos nós. Ou seja, toda raça que não é judia, toda religião, por exemplo, todas as pessoas que conheciam outras religiões iam ser ministradas pela palavra. Mateus 15:22 diz assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. O que quer dizer tudo isso? Primeiro Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos nação gentílica. Ovelhas perdidas da casa de Israel eram os judeus. Os judeus. E aí ele diz: eu vim para essas ovelhas. Eu não vim para outras ovelhas, mas eu tenho um outro aprisco, onde existem outras ovelhas. Ele disse: quem são? Os gentios, que viriam a ser ministrados também com essa palavra. O judeu considerava, e nessa continuação dessa palavra, Jesus dá de encontro com essa mulher, porque o judeu considerava a nação gentílica como cachorro. E o cachorro é mal visto pelo judeu. Então, ele começa ali a conversar com a mulher. E ele diz tamanha fé, por quê? Gente de dentro da casa, conhecendo a Deus, que eram os judeus, que conheciam a Torá, que conheciam os profetas, não creram nele. Veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. É o que diz a palavra. Ele não veio para ministrar para gentil. Essa é uma alegoria. Essa passagem dessa mulher diz sobre gentil e judeu. As migalhas que caem da mesa. Ou seja, quem tinha direito a estar na mesa era o judeu. Porque é a nação escolhida. Nós viemos enxertados no ramo natural que é Israel. Ou seja, traduzindo, nós viemos de carona na bênção de Israel, que é o povo escolhido. Então Jesus trata ali com uma mulher sirofenícia ou cananeia. Aí sim, ela está representando a nação gentílica que seria ministrada logo depois pela vida de Paulo. E Paulo diz em Romanos 11:13, dirijo-me a vós outros que sois gentios,
Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo queria evitar confusões, por isso ele se colocava dessa maneira. Eu sou apóstolo dos gentios. Colossenses 2,16 diz: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo queria introduzir a novidade de vida que era Jesus, cumpridor de toda a lei judaica, na cruz do Calvário. Ele queria introduzir naquela religião o Jesus ressurreto. Nem ele, morto mais, deveria ser pregado. A história deveria ser contada, mas não viverem pelo Jesus morto, o Jesus de Nazaré, que não pode fazer nada por mim e por você. Quem pode é o Jesus ressurreto. É diferente um do outro. Romanos 7,6 diz assim: agora, porém, libertos da lei. Com quem que ele estava falando? Nós estivemos algum dia debaixo da lei? Não. Da lei judaica, nunca. Quem conhecia a lei judaica era o judeu, os 613 mandamentos que tem na Torá, no livro de Deuteronômio, no livro de Números, no livro de Levítico. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que caducidade da letra? Porque tudo que estava escrito na lei de Moisés tinha que ser cumprido. Paulo está dizendo aí, nós temos a liberdade do Espírito. O Espírito vai dentro, dizendo, esse é o caminho, andai nele. Gálatas 4 tem uma alegoria de Agar e de Sara, da Jerusalém celestial e da Jerusalém terrena. Leiam lá, linda passagem que explica bem quem são os filhos da escravidão que aprisiona a alma e quem são os filhos da liberdade real. Eu vim para Jesus, eu sou livre mesmo? Ou a sua mente está dividida entre dois evangelhos? Só tem um. Só tem um. O Cristo ressurreto é um. O Cristo da carne, que veio em carne, que morreu, e morreu pelos pecados dos homens, é outro. Você tem que servir o Cristo ressurreto. Por que eu digo? É uma nação com a mente dividida. Nações, aliás, no plural. Religião dividida. Porque não sabe para que lado vai. Não sabe que o vento sopra onde quer. Na liberdade do Espírito, é Deus quem nos ministra, não são homens. É você bater o olho nessa palavra que já é um milagre ter chegado na nossa mão, já é um propósito santo. Desde 1517 até aqui, muitas coisas aconteceram dentro da religião. Muitas. Se você for estudar a história, vai detectar esses pontos. Do quanto a religião feriu, do quanto a religião matou, do quanto essa confusão da mente dividida, da religião dividida, trouxe de prejuízo, de morte. As pessoas matam em nome da religião. E está disponível hoje para todos aqueles que querem conhecer a Deus um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de amor, porque Ele se revela aos filhos dele, Ele se revela. Gálatas 2,9 diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefa e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para o judeu, ou que eles fossem para os gentios e nós eles para a circuncisão e nós para os gentios. Paulo e Barnabé estavam ministrando um evangelho. A igreja primitiva conhecia outro evangelho. A igreja primitiva conhecia
o evangelho do Cristo morto, de tudo que tinha na Torá, ser revisado, ser trazido. As crianças eram circuncidadas também, porque se você quiser conhecer esse evangelho melhor, é abrir a palavra. Começa por João e veja toda a conversa que Jesus tem com os discípulos, que é a coisa mais linda e elucidadora que eu já vi nessa vida, é essa palavra, que ela nos ensina muito. Então não tenha a sua mente dividida. Para não ter uma mente dividida, para não dividir no trabalho, para não dividir na sua comunidade, para não dividir uma igreja, você tem que estar com o alimento correto no seu coração. Leia, comece por João. É lindíssimo o que ele fala. Ele diz, o reino, lá em Lucas 17, por exemplo, o reino, quando ouvides que é chegado o reino, não ouvis, por exemplo, o reino não está ali nem aqui, ele está dentro em vós. O reino já veio, meu querido, minha querida, está dentro de você, através da ministração do Espírito Santo de Deus. É a força maior que você tem hoje para ter uma mente que não se divide por qualquer coisa, é a presença do Espírito Santo de Deus, o conhecimento dessa palavra que é maravilhosa e que nos dá um prumo para crescimento, para amadurecimento. Só que tem que ser o evangelho verdadeiro. Você não é judeu, você é gentil. Não divida a sua casa na educação dos seus filhos. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito. Não divida o seu trabalho, porque um reino dividido não subsiste. Não divida as opiniões dentro da sua igreja. Queira saber o que o teu Deus, o que o Senhor da tua vida, que é Jesus Cristo, pensa a respeito de todos os assuntos, porque todas as respostas estão na palavra de Deus. Foi um prazer, muito obrigado.